Não existe como viver o que Deus tem sendo apenas alguém performático dentro de uma estrutura religiosa. Fé e performance não combinam, não caminham juntas. É por isso que hoje precisamos fazer uma escolha em continuarmos com a nossa performance religiosa ou em nos posicionarmos a, de fato, vivermos uma vida de fé. Eu me chamo Bruno Brito e é muito bom ter você novamente aqui conosco. Nós cremos que um conselho pode mudar a vida de alguém para sempre. E é por isso que eu gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para ser informado a respeito de novos conteúdos que sempre temos compartilhado aqui e que você encaminhe algum conselho que tanto te abençoou para quem você ama, porque talvez essa pessoa esteja precisando exatamente ouvir algo desse conselho para poder avançar na sua vida. Nós estamos no último episódio dessa série falando sobre mentalidade, aquilo que tem o poder de moldar a nossa vida. Já falamos sobre essa questão de comprometermos o nosso destino, por vivermos a repetição da história de alguém que já viveu antes da gente, porque não temos coragem de romper com aquilo que nos intimida, com aquilo que nos limita ou com a segurança do conhecido. Então somos exatamente como foi o nosso pai, como foi o nosso avô, como foi o nosso bisavô. E se você decidir romper com esse ciclo e se tornar quem de fato você nasceu para ser e assumir a responsabilidade a respeito dos seus próprios passos e mudar hábitos e costumes da sua vida, com certeza a sua vida vai ser mais interessante. Você talvez deixe apenas de existir e passe de fato a viver. E viver é para poucos. Eu tenho algo para compartilhar com você, principalmente você que sente a sua vida espiritual paralisada, sem graça, porque muitas vezes o automático rouba a graça de viver pela fé, a ousadia, o risco que existe em viver pela fé, o ser realmente alguém a respeito de quem Deus tem planos, promessas e propósitos. Não existe como viver o que Deus tem sendo apenas alguém performático dentro de uma estrutura religiosa. Fé e performance não combinam, não caminham juntos. É por isso que hoje precisamos fazer uma escolha em continuarmos com a nossa performance religiosa ou em nos posicionarmos a, de fato, vivermos uma vida de fé. A palavra do Senhor nos diz: o meu justo viverá pela fé. E é impossível agradar a Deus se não for uma vida de fé, se não vivermos uma vida pela fé. Porque todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa a todo aquele que o busca. Talvez você esteja fazendo parte de uma cerimônia religiosa, de uma instituição religiosa, mas isso não quer dizer que você vive uma vida de fé, nem que a sua fé está viva, muito menos frutífera. Porque quando a fé vira apenas o cumprimento de uma rotina, de uma agenda semanal, o coração esfria, ainda que a nossa boca continue falando de Deus. Continuamos falando de Deus, mas não de um Deus com quem nos relacionamos hoje. Falamos a respeito de experiências passadas ou da experiência de alguém que ouvimos um dia, achamos tão interessante, que nos abençoou tanto, mas que de repente o efeito daquela experiência compartilhada passou e o nosso coração voltou a ficar frio. É por isso que o conselho da palavra para nós hoje a respeito disso é de que muitas vezes nós honramos ao Senhor apenas com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe dele. Nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento,
com todas as nossas forças e com toda a nossa alma. É assim que nos mantemos vivos, aquecidos e nutrimos a nossa fé para que ela seja ativa e frutífera a cada dia. E não apenas ela entre em uma atividade imaginária quando estamos na comunidade da fé, compartilhando de um momento onde cantamos, onde oramos e onde ouvimos a respeito da palavra. A palavra não penetra mais no nosso coração, nem nossas orações e os louvores que imaginamos que estamos dando ao Senhor não passam do teto daquele prédio, porque o nosso coração está frio e a nossa fé só serve para cumprir rotina. Nós também precisamos entender que Deus não busca performance, mas Ele busca verdade. A mulher samaritana perguntou para Jesus: vocês dizem que devemos adorar em Jerusalém, outros dizem que em tal monte, mas afinal de contas, onde devemos adorar? E o Senhor Jesus, Ele diz: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sabemos como levantarmos nossas mãos, sabemos como nos vestirmos muitas vezes, sabemos como nos comportarmos no ambiente religioso, mas tudo isso não passa de performance. Alguns cantam, outros têm uma oratória tão boa, um sorriso largo, um abraço aquecido, mas ainda assim com o coração gelado e indiferente à principal pessoa, que é Deus. É por isso que deve ser em espírito e em verdade. É uma realidade no meu interior e é tão verdadeiro que do lado de fora isso se transforma em boas obras que alcançam aos demais ao meu redor. Uma outra verdade da qual não podemos fugir é que a religiosidade, ela aprisiona, mas Jesus é aquele que nos chama para vivermos em liberdade, para vivermos de verdade, para vivermos uma vida que vale a pena, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O ambiente religioso, o ativismo religioso pode ser um instrumento para te manter nutrido e disciplinado na sua comunhão com Deus, na sua vida espiritual, mas nunca substituirá e nunca será uma finalidade. Todo aquele que de fato conhece a Jesus não se satisfaz somente em encontrá-lo em cultos pré-agendados. Não, porque ele faz de cada dia uma oportunidade de verdadeiro encontro e de relacionamento profundo com a pessoa de Jesus Cristo. Ele não está preocupado se você sabe fazer. O que ele está vendo é se você faz de todo o coração. E aqui eu não estou falando de uma religião específica, eu estou falando de um nível de relacionamento baseado na verdade, que de fato existe. Talvez você conheça alguém que disse que conhecia tal e tal pessoa, e essa pessoa, a respeito que esse conhecido seu disse que conhecia, nunca nem ouviu falar, nunca esteve com esse seu conhecido. É porque muitas vezes achamos que conhecemos a Deus e nunca estivemos a sós com Ele. Você hoje, eu hoje, nós hoje, precisamos ultrapassarmos o limite dos nossos lábios, da nossa performance. Precisamos ir além daquilo que a estrutura religiosa me permite e estabelecermos com Ele um relacionamento verdadeiro, tanto dentro quanto fora de mim. Que esse conselho possa encontrar espaço na sua vida, porque um conselho pode mudar a vida de alguém para sempre.